Muito boa tarde. Começa agora o Justa Causa. De segunda a sexta-feira vamos analisar um caso de justiça com a ajuda de um jurista. Vamos tentar saber os contornos desse caso, as estratégias utilizadas pelas partes e, acima de tudo, compreender melhor o funcionamento da nossa justiça. Hoje falamos do processo da Universidade Independente, um caso que voltou hoje à barra do Tribunal, depois de ter sido interrompido em 2012. Estava na fase das alegações finais. As 90 sessões de julgamento nada valeram. A morte de uma das magistradas judiciais obrigou à repetição do julgamento. Na primeira sessão de hoje, de audiência de discussão e julgamento, foram apenas identificados os arguidos. São suspeitos de dezenas de crimes de associação criminosa, abuso de confiança, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Entre os suspeitos está o antigo vice-reitor Rui Verde. À saída da sessão, revelou a descrença que sente na justiça. É difícil, passado 8 anos, acreditar na justiça. Nós não fomos nem absolvidos, nem condenados. Somos uma espécie de exilados. Este processo já está inquinado por outros juízes, não por estes senhores juízes, que já mandaram abaixo a presunção de inocência, o princípio da igualdade. Também sabem que estamos numa época de caça às bruxas. E sabem também, alguns de vocês, que estes processos surgiram para fechar a Universidade Independente por causa do assunto José Sócrates e para entregar a Universidade Independente de Angola a determinados angolanos, que hoje em dia não conseguem lá entregar os diplomas devido à incompetência deles próprios. Portanto, a minha expectativa é nula. Nós somos uma espécie de folhas que vão pelo rio fora. Eu e o Rui Verde temos um entendimento. Isto não há aqui dinheiros públicos, né? O povo português não está a contribuir com nada para o processo da Independente, a Universidade é dinheiros privados. E agora, o que é que nós queremos saber? Porquê é que demora tantos anos? Olhamos agora para as suspeitas que levaram os arguidos ao banco dos réus. Julgamento novo em novo tribunal. Mais de 20 arguidos são esperados no Palácio da Justiça em Lisboa, 7 anos depois do que ficou conhecido como caso Universidade Independente ter saltado para as páginas dos jornais, 2 depois do primeiro julgamento ter sido dado sem efeito. Sentam-se no banco dos réus Luís Arouca, antigo reitor, Rui Verde, ex-vice-reitor, Amadeu Lima Carvalho, que alega ser o principal acionista da CIDES, empresa detentora da universidade, e outros funcionários da instituição. Respondem entre eles por dezenas de crimes de âmbito económico, da burla ao abuso de confiança, da corrupção à fraude fiscal, do branqueamento de capitais à associação criminosa. Vamos ver, para já nada. Não tenho nada a comentar, espero que compreendam. O caso saltou para a opinião pública em 2007, com suspeitas de irregularidades no funcionamento da universidade e sucessivas reviravoltas no controle da CIDES e da instituição, com acusações mútuas de burla e má gestão. Professores e alunos denunciavam o caos vivido na universidade. Depois de uma inspeção-geral que produziu um relatório demolidor, o então ministro Mariano Gago mandou encerrá-la compulsivamente por manifesta degradação pedagógica. O caso chega a julgamento 4 anos depois, no Tribunal de Monsanto, com dezenas de testemunhas arroladas, entre elas o ex-primeiro-ministro José Sócrates, antigo aluno e licenciado em Engenharia pela instituição. Indicado como testemunha por Luís Arouca e pelo Ministério Público, seria por eles mais tarde dispensado. Não tenho nada a dizer nem a comentar. O julgamento prosseguiria durante 90 sessões até à fase de alegações finais, mas a morte de um dos elementos do coletivo fez com que tudo ficasse sem efeito, levando a que o caso comece a ser julgado novamente do princípio, como se nada se tivesse passado esta segunda-feira. Altura então de conhecermos os contornos deste caso que há 7 anos tanta polémica suscitou. E convidado do Justa Causa, António Raposo Subtil, advogado. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Ajude-nos a compreender as razões deste caso ser repetido. Estamos a falar de um caso que foi tornado público há 7 anos, foi praticamente julgado, estava na fase das alegações finais e, de repente, nada vale. Como é que, para a opinião pública, isto é compreensível com os custos que estão inerentes a toda uma situação destas? Bom, é um princípio até com alguma conformação constitucional de que a reserva de julgamento, ou seja, que um tribunal, quando é constituído, tem um coletivo de juízes, deve assegurar o julgamento e a sentença. Quando, por algum infortúnio, que é o que aconteceu neste caso,
enfim, um dos elementos desse coletivo, um juiz por falecimento, também neste caso, não pode comparecer à fase final, ou seja, não pode sentenciar, entende-se que há perda da prova, ou seja, a prova produzida não pode valer e por isso tem que se nomear um novo coletivo, um novo conjunto de juízes. E foi o que aconteceu, só que a juiz-presidente é exatamente a mesma. Até que ponto é que 90 sessões de julgamento anteriores, onde muita prova foi produzida, não poderá influenciar este caso, agora esta repetição do julgamento? E essa é a questão que eu penso que podia ficar resolvida com facilidade. Ou seja, devia ser feito incidentalmente, logo um pedido ao Tribunal Superior que validasse esse entendimento de que o juiz-presidente pode ser o mesmo, de modo a evitar que no final desta decisão, que vai haver uma decisão, vai haver uma sentença na primeira instância, exista um recurso esse vai subir naturalmente, enfim, é natural que os advogados façam subir esse recurso até ao Tribunal Constitucional. E por isso, numa situação como essa, para evitar, dado que não é um assunto muito comum, um tema muito comum, para evitar essa eventualidade, eu diria quase, enfim, necessidade de própria defesa questionar o novo julgamento presidido pela mesma Presidente do anterior coletivo, que se deveria ter salvaguardado essa possibilidade. Um mecanismo processual não é claro, se poderia ou não poderia pedir-se a declaração positiva ao Tribunal Constitucional, no sentido de se é constitucional esta, enfim, a solução. Ou seja, com todas essas hipóteses, poderemos dizer que muitas coisas ainda se vão passar durante este caso. Com todos estes crimes, são cerca de 40 crimes que aqui estão em causa, algum deles poderá prescrever? Estamos a falar de um caso que foi conhecido em 2007, mas os factos remontam a 2003, sensivelmente, e até antes. Portanto, há aqui a possibilidade de alguns destes crimes prescreverem? Não, essa possibilidade existe, até porque já decorreu um período significativo. Eu tenho aqui até um pequeno esquema com a dimensão do processo. Então. E o processo começa em 2007, veja, tem 40 crimes, 24 arguídos, 132 volumes e 52 mil páginas, teve já 90 sessões de julgamento, tem dezenas de recursos e requerimentos e, por isso, como estamos a ver, enfim, a repetição de tudo isto vai fazer, naturalmente, mais 6, 5, 4 nos anos. E, com isso, os recursos para o Tribunal da Relação, para o Supremo Tribunal, para o anunciado recurso para o Tribunal Constitucional, pelo facto deste Tribunal ter sido constituído da maneira que foi, o Tribunal aqui leia-se coletivo de juízes, e, por isso, acho que nós estamos perante um processo que tinha antecedentes no sentido da atividade onde se desenvolvia o ensino, já tinha tido a Universidade Moderna. A Universidade Moderna, também com arguídos e prisões, e, enfim, e condenações. Eu acompanhei por acaso, desculpe interrompê-lo, acompanhei por acaso esse processo da Universidade Moderna, e na altura da leitura do acórdão, portanto, na altura da decisão judicial relativamente àquele caso, as penas atribuídas aos arguidos foram exatamente no mesmo tempo que eles tinham estado em prisão preventiva. Coincidência? É coincidência e também temos aqui um efeito que é, já alguns destes arguidos estiveram presos preventivamente, serão julgados, vamos admitir por hipótese que essa condenação transita e eles daqui a 6 ou 7 anos, se não houver prescrição dos crimes, vão ser, enfim, encarcerados novamente, quando já tiveram em liberdade entre a prisão preventiva e a prisão definitiva, se calhar 6, 7 anos. Não é bom para, digamos assim, o sentido que o cidadão comum tem da justiça. Os efeitos das penas são efeitos especiais, diretos à pessoa que comete o crime, e gerais, para, digamos assim, contenção e para uma certa pedagogia de todos não cometerem aqueles crimes, e por isso devia haver aqui realmente uma preocupação de um julgamento mais célere. Neste caso, julgo que há mesmo responsabilidade da estrutura do Estado, da estrutura responsável pela nomeação dos juízes, no caso até o Conselho Superior de Magistratura, embora não gostasse de polarizar, enfim, aqui este efeito. Mas pode haver aqui alguma responsabilidade? Porquê? Porque há 2 anos para nomear um coletivo, aquilo que é alegado... E que a Presidente é a mesma. Ainda que a Presidente é a mesma, aquilo que é alegado é que não havia meios, não havia juízes disponíveis. Então, se não há juízes disponíveis para julgar um processo onde há 40 crimes e 24 arguídos e que tem um impacto social desta natureza, o que é que vai acontecer aos outros crimes que temos para julgar também de grande dimensão? Sendo que a ex-mulher de um destes arguídos, que era juiz, presumo que ainda esteja suspensa de funções, foi condenada num outro processo, porque era juiz, por isso mesmo teve que ser julgada no Tribunal da Relação, foi condenada a 5 anos de prisão, mas a pena foi diminuída em sede de recurso no Supremo Tribunal de Justiça a 3 anos de pena suspensa. Até que ponto é que também esse acórdão, essa decisão poderá influenciar este processo? Porque ali, naquele acórdão, os juízes foram muito duros nas despesas sumptuosas que eram feitas ao longo dos anos por parte da Universidade Independente, por parte de vários dirigentes,
e que alegadamente, porque estamos aqui sempre, obviamente, a salvaguardar a presunção de inocência, que alegadamente estariam a ser utilizados dinheiros que não lhes eram devidos, não é? Esta questão do ensino, quer na Moderna, quer noutras universidades, é algo que fica hoje demonstrado, que permite afirmar que houve uma desregulação do funcionamento da atividade superior, de ensino superior, e as manifestações que aqui são dadas, os factos conhecidos, desse, digamos assim, falta de decoro nas despesas, até absurdo na compra de alguns, enfim, carros e outras joias e outras prendas. Vinhos, de acordo com a acusação, vinhos de mais de 500 euros. 500 euros é algo, digamos assim, escandaloso. Mas o falta de controle do Estado sobre esse ensino, que aqui é o ensino cooperativo, não, e privado também, não ocorreu e, infelizmente, demorou-se anos, digamos assim, a conseguir encaixar esta situação. Mas este tipo de situação, o facto de várias figuras públicas e políticas de repente terem sido chamadas à colação e serem de algum modo envolvidas nestes casos, como foi também no caso da Moderna, foi o que fez despontar todos estes casos das universidades? Eu penso que não. Sinceramente, não? Eu acho que isso são os adornos de que este caso, que as pessoas gostam, a comunicação social também pega, mas não tem nada a ver. O que tem a ver é uma atividade muito lucrativa que o Estado, digamos assim, privatizou, deixou, enfim, que outros, no caso, privados e cooperativas, desenvolvesse de forma totalmente livre, quando havia uma necessidade enorme de criação de vagas para o ensino superior, ganhavam muito dinheiro e gastavam sem qualquer, digamos assim, mas e o que é certo é que, de acordo com os investigadores, nem sequer havia, desde 2003, havia problemas nas contas, registros, falhas, omissões nas contas, inclusive nas ações, porque era a CIDES que detinha, que era a principal acionista desta universidade em concreto. Aquilo que se conhece hoje é que havia falta de aprovação de contas, uma irregularidade nos processos documentais académicos e, digamos assim, uma atividade que ia para além do ensino. Muita coisa que se fazia, nada tinha a ver com o ensino e foi isso que veio a tornar, digamos assim, este caso ainda mais escandaloso. Porque no conjunto dos 40 crimes, como já foi mencionado, temos branqueamento de capitais, burla agravada, falsificação de documentos, corrupção, nós temos diplomas falsos, temos N coisas realmente escandalosas e é pena que este julgamento não possa ser encerrado mais cedo, de modo, pelo menos, a encerrar um capítulo da nossa história, que é do ensino, e agora temos outro capítulo que é da atividade financeira, amanhã teremos outro capítulo, e é importante que o Estado, sempre que é chamado a intervir numa zona de atividade que está desregulada, que, enfim, tem indícios criminosos, que possa, digamos assim, atuar de forma rápida para pacificar a sociedade e também para dar alguma tranquilidade aos cidadãos que o Estado está atento e que as coisas se fazem com regularidade. Estamos a falar de que penas, neste caso em concreto? No conjunto, uma pessoa que é acusada, nem todos estão acusados por 40 crimes, mas há uns 5, 10, 15, 20 crimes, essa pena pode atingir 15 anos, pode atingir, em cúmulo, pode atingir um valor, enfim, elevado. E, por isso, prisão efetiva, manifestamente, se for, enfim, seguida a acusação, se houver sentença e cumprida, digamos assim, aquilo que é a intenção da acusação, naturalmente que a prisão aqui será efetiva. É a acusação que compete a prova, mas ainda há pouco ouvimos o vice-reitor, que esteve em prisão preventiva, Rui Verde, a falar da descrença que sente na justiça. Há razões para isso? Num certo sentido há, porquê? Porque a investigação foi uma investigação complexa, teve buscas, teve escutas, apreensão de documentos, muita coisa durante este período. E foi respeitada a presunção de inocência ou não? Foi respeitada, pelo menos ninguém se queixa disso. Agora, o que não é, quem é acusado e está há anos e anos à espera do julgamento e agora tem que ser repetido o julgamento, depois tem uma pena, porventura, vamos admitir, em primeira instância, que vai recorrer, penso que há aqui também uma instabilidade para o cidadão que se sente inocente e que beneficia da presunção de inocência, também há alguma coisa que não é razoável. Nestes processos... Apesar de haver a questão da prescrição pelo meio, não é? Não sei. Nós podemos admitir que todos os arguidos querem atrasar os processos para que ocorra a prescrição e também se diz que os advogados querem. Eu não tenho esse entendimento. Acho que as pessoas não fazem para ir por um caminho ou outro. É o Estado que tem, digamos assim, que colocar a prescrição na lei, dentro dos termos que entende, prazos que entende que são os adequados. Prescrição, ou seja, prescrição, ou seja, o caso, o ato foi praticado, mas acaba por não ser punido porque já passou um determinado tempo. Mas por isso o Estado tem que assegurar um julgamento que impeça a prescrição. Não são as partes que puxam para um lado, é o Estado que deve impedir que tal ocorra, porque se o Estado fixa um prazo a partir do qual já não pode punir, também tem dentro desse prazo que julgar, e porque essa é uma obrigação sua em benefício dos cidadãos. Na sua opinião, qual vai ser a estratégia dos principais arguidos, a estratégia de defesa?
Eu penso que um processo que tem factos de 2005, 2006, que ainda Muitas está no das início, testemunhas já não se lembram de nada. está no início do julgamento. Já teve 90 sessões e por isso que se admite que possa ter outras 50 ou 60 ou 70. E se calhar há testemunhas que agora vão dar versões relativamente diferentes àquelas que deram no outro julgamento. Este coletivo de juízes não se possa socorrer da prova produzida, como já foi mencionado. Exatamente. Mas vamos admitir que são mais 80, 90 sessões, depois haverá recurso, depois outro recurso, já está anunciado recurso para o Tribunal Constitucional por irregularidade na Constituição do Tribunal, ou seja, na nomeação da juiz-presidente para este novo julgamento, e por isso nós temos aqui anos e anos e anos. Então a estratégia de defesa é quase processual? Eu acho que a estratégia de defesa tem que ser processual, não tem que ser processual, isto é um processo complexo. Se nós quiséssemos pôr aqui à volta deste estúdio as caixas, os volumes que estão em causa, as tais 95 mil páginas ou 52 mil páginas, nós se calhar não teríamos paredes para colocar, digamos assim, esses dossiês. Estamos a falar de alguma coisa que é complexa pelo número de arguidos, pelo número de crimes e pela dimensão do processo documental que já está em causa. E alguns dos arguidos, inclusive, já morreram. Alguns dos juízes já morreram, algumas das testemunhas, porventura, também já terão falecido e a prova é muito mais difícil hoje do que no passado. Inclusive para a acusação, neste para caso, sobretudo para a acusação que tem há que provar. aqui, em termos de intervenientes, nós temos os tais 40 arguidos, temos 3 juízes, infelizmente um juiz falecido, mas que se repete agora de nomeação do coletivo, dezenas de advogados e temos o Ministério Público. Nós tivemos na instrução muitos meios, é conhecido que a instrução deste processo envolveu muitos meios. É aquela fase intermédia em que tem realmente a primeira intervenção de um juiz, verdadeiramente, acaba por ser ele o titular e ele decide se vai ou não ao julgamento. Como isto tinha crimes fiscais, teve a intervenção da Judiciária, de brigadas fiscais, etc., apreensões, buscas, depois há a acusação e depois tem o Ministério Público. E tem 3 juízes e tem dezenas de advogados. É natural, digamos assim, que com este tipo de desequilíbrio, não digo de armas, desequilíbrio de posições, que leve a que o processo se arraste e que os cidadãos, em geral, não compreendam e não irão compreender daqui a 4 ou 5 anos que alguém invoca a prescrição e muito menos daqui a 6 ou 7 anos se tudo isto seja, embrulhado e enterrado sem que nada tenha acontecido. Só para terminarmos, este coletivo de juízes que é presidido pela juíza Ana Pérez foi precisamente a juiz que esteve à frente do processo Casa Pia e, como nós bem nos lembramos, ela acabou por deixar que fossem ouvidas um elevado número de testemunhas. Com as alterações legislativas que houve, entretanto, isso é possível? Bom, fica mais facilitado. O juiz pode, limitar mais, a audição de testemunhas, sobretudo as testemunhas abonatórias. Mas não acredito que um juiz, tendo conhecimento que alguém conhece os factos, não acessa a pessoa para a prova da verdade, para fazer prova da verdade efetiva, material, é que se limite, digamos assim, a um artifício formal que é que não possa ouvir mais gente. Não acredito nisso, até porque depois o recurso poderia pôr em causa a própria decisão, a própria sentença, e por isso não é um caminho. Mas será, seguramente, um julgamento que demorará umas dezenas de sessões, isso não há dúvida nenhuma. Sim, se calhar voltaremos a falar deste mesmo julgamento. Ainda teremos tempo de voltar. Muito obrigada, António Raposo Subtil. Voltaremos a falar provavelmente de um outro tema na próxima semana. Tempo ainda para lembrar que os funcionários judiciais estão em greve. Uma comarca por dia pode levar a problemas devido à paralisação dos funcionários. Assim, hoje estão em greve os funcionários da comarca de Braga. Amanhã será em Bragança, na quarta-feira será em Castelo Branco, no dia 9 em Coimbra e na sexta-feira em Évora. Foi o Justa Causa, pode contactar connosco através do endereço de e-mail justa.causa@rtp.pt. Regressamos amanhã depois das 17 horas com um novo caso em análise. Boa tarde, até lá.